Paulo. Apolo. O Apolo. Passa. Passa. Com direito. Cala a boca, deita. Deita aí, deita. Fica quieto. Deita. Deita aí. Cala a boca. Bora. Passa. Fica quieto. Deita aí, deita. 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 Deita, safado. Sai. Deita. Sai. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um homem simples, membro antigo de uma igreja muito tradicional. Ele era fiel aos cultos, ele conhecia a liturgia, ele sabia exatamente a hora de levantar, a hora de sentar, quando dizer amém, os cânticos, tudo nele parecia correto. Mas um dia, já fora do templo, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: pastor, lá dentro eu sei exatamente o que fazer, mas aqui fora eu não sei mais quem eu sou. E aquilo me marcou profundamente, sabe, irmãos? Porque é possível fazer tudo certo por fora e ainda assim estar completamente desconectado por dentro. É possível seguir as tradições, os costumes, os rituais, e mesmo assim perder o essencial, um coração alinhado com Deus. É exatamente esse o cenário de Mateus capítulo 15. Jesus não está falando com pessoas afastadas da fé. Ele está falando com especialistas da religião, com gente de igreja, pessoas que conheciam a lei, pessoas que defendiam as tradições e que se orgulhavam dessa rigidez, sabe? Mas havia um problema muito grave. Eles estavam usando a religião para anular a vontade de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço que você dê o like no vídeo. Isso é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hoje eu quero refletir em um texto das Escrituras que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Está escrito assim, olha: Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos?
pois eles não lavam as mãos antes de comer. Versículo 3. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisa honrar o seu pai, assim vocês anulam a palavra de Deus, por causa da tradição de vocês. Verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto sim o torna impuro. Eu quero falar hoje sobre 4 ensinamentos que eu aprendi com Jesus nesse texto aqui. Primeiro ensinamento: a tradição não pode ser mais importante do que a obediência. Mateus capítulo 15, no versículo 3. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha só, os fariseus tinham criado um sistema religioso tão complexo que as tradições humanas passaram a ter mais peso do que a própria palavra revelada. O problema não era a tradição em si, mas o fato de que ela tinha substituído a obediência verdadeira. E Jesus expõe algo muito sério. Eles usavam argumentos espirituais para justificar a desobediência prática. Eles consagravam recursos, entre aspas, a Deus, dinheiro, mas eles negligenciavam o cuidado com os pais. Eles falavam de santidade, mas viviam sem amor. E isso aqui, irmãos, nos ensina algo essencial. Espiritualidade que não gera responsabilidade é uma espiritualidade falsa, hipócrita. Não existe devoção verdadeira que nos afaste do amor, da honra e da justiça. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, é uma advertência que Samuel fez ao rei Saul. Acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto quanto em que se obedeça à sua palavra? Deus nunca quis rituais vazios. Ele sempre quis corações obedientes. Segundo ensinamento: se os lábios adoram a Deus, mas os nossos corações estão distantes dele, a nossa adoração é vazia. Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, ou seja, da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Aqui Jesus cita o profeta Isaías para mostrar que o problema não era novo. A hipocrisia religiosa acontece quando há descompasso entre discurso e devoção real. Os lábios falam de Deus, mas o coração vive longe dele. Isso é incoerência. E distância de Deus não se mede pela presença nos cultos, mas pela intimidade. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Irmãos, o coração é o centro da vida espiritual. Você pode ter uma liturgia perfeita,